E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CC, hoje o tema é exercício resolvido. E eu vou aplicar aqui uma metodologia na solução de circuitos elétricos. Bom, eu vou utilizar aqui como base esse circuito aqui com 5 resistores. Bom, nesse circuito aqui nós vemos inicialmente que R1 e R2 são dois elementos que estão em série, R3 e R4 também são dois elementos que estão em série, R5 vai estar em paralelo com o conjunto de R3 e R4 e depois esse conjunto de paralelo vai estar em série com o conjunto de R1 e R2. Bom, eu vou começar resolvendo o circuito elétrico, calculando aqui o que eu chamei de R34, E esse R34, ele é resultado, do circuito série entre R3 e R4. E pegando lá os valores, foram dados os valores de R3 e R4 igual a 1 ohm, então somando, 1 mais 1, nós temos que obter aqui que o resistor R34 é um resistor de 2 ohms. Aplicando agora aqui a mesma ideia com o resistor R1 e R2, então aqui o meu R12 vai ser igual a R1 mais R2. Com isso, fazendo aí, o resistor R1 vale 2 ohms e o R2 vale 1, então nós obtemos aqui 3 ohms. Bom, agora eu vou aplicar aqui o conceito aqui do paralelo entre o R34 e o R5. Bom, nesse caso, para resistores paralelos, você pode utilizar o inverso da soma dos inversos, produto pela soma, ou você também pode utilizar aqui a ideia de que resistores iguais, você calcula utilizando o valor do resistor dividido pela quantidade de resistores. Nesse caso, o resistor R5 e o resistor R34 valem 2 ohms. Então, se eu pegar 2 dividido por 2 resistores que estão em paralelo, eu obtenho aqui o valor de 1 ohm para o meu resistor RP. Bom, e por fim agora, para obter a resistência equivalente total, aqui no final, eu tenho que fazer aqui o circuito série entre R12, e também esse resistor que eu chamei ali de RP. Nesse caso, aplicando aqui os valores que foram obtidos para R12 com o valor de 3 ohms, mais o resistor RP igual a 1, obtemos aqui um resistor equivalente ao final de 4 ohms. Bom, então agora, com esse valor obtido aí, para o RS, igual a 4 ohms, nós podemos então calcular agora aqui, qual é o valor da corrente elétrica que vai sair aqui da fonte. Então, nesse caso, aplicando a lei de Ohm, nós temos que a tensão da fonte dividido pelo valor de RS vai nos dar aqui a corrente. Então, neste caso, 12 dividido por 4, obtemos aqui então uma corrente de 3 amperes. Partindo do princípio da resistência equivalente, do circuito equivalente, então esta mesma corrente que saiu aqui da fonte com o valor de 3 amperes, ela vai ter que passar aqui no resistor R12 e também vai ter que passar aqui no resistor RP. Então a corrente de R1 e a corrente de R2 é a mesma corrente da fonte. Então a corrente da fonte é igual a 3 amperes. A corrente que passa no resistor R1 é a mesma que passa no resistor R2, é a mesma que passa no resistor paralelo equivalente, todas são iguais a 3 amperes. Bom, então agora nós podemos aí calcular a tensão em cada um dos nossos elementos. Então, por exemplo, para o resistor R1, vou chamar aqui de V1, vai ser igual a R1 vezes a corrente I. V2 igual a R2 vezes a corrente I. E VP, que é aqui a tensão no resistor paralelo, vai ser aqui o valor do resistor paralelo vezes essa corrente I. Substituindo aqui os valores, R1 igual a 2 vezes 3, que é a nossa corrente, obtemos aqui 6 volts. Para o V2, nós temos 1 ohm vezes 3 amperes, 3 volts. E para o VP, o valor de RP também foi obtido em 1 ohm, 1 vezes 3, também aqui igual a 3 volts. E isso está perfeitamente de acordo, por exemplo, com a lei de Kirchhoff, pois se a fonte forneceu 12, nós temos aqui R1 igual a 6, R2 igual a 3, RP igual a 3. E se você somar 6 mais 3 mais 3, dá exatamente os 12 volts da fonte.
Bom, e agora, né, com esse valor aqui de RP, é que eu vou poder obter as tensões no resistor R3, R4 e também no R5. Você deve observar, né, que a tensão RP ela está entre os pontos C e E. Então eu posso chamar aqui, né, a tensão que eu chamei de VP como a mesma tensão, por exemplo, né, entre os pontos VCE. E nós vimos, né, que esse valor foi obtido igual a 3 volts. Você deve se lembrar, né, que o valor de RP, né, ele foi obtido aí, né, com o resistor R34, com o resistor R5. Bom, mas se o valor da tensão, né, VCE, né, é a mesma tensão ali do paralelo, que foi obtida, né, igual a 3 volts, bom, então, né, o valor da corrente que vai passar aqui, né, no resistor R34, ela tem que ser, né, aplicando aqui a lei de Ohm, né, esse VCE dividido pelo valor de R34. Então você pega aí 3 volts, dividido, né, o R34 deu aqui 2 ohms, dividido aqui por 2. Então aqui nesse caso você obtém, né, uma corrente de 1,5 ampere. Bom, e como o R34, né, veio da associação, né, de R3 com R4, essa corrente I34 que foi calculada agora é a mesma corrente que vai passar por esses resistores R3 e R4. Então, por isso, a tensão V3 será R3 vezes essa corrente I34, né? Então, nesse caso, 1 vezes 1,5, né, obtendo aqui 1,5 volts. O mesmo ocorre para V4, onde R4 vezes essa corrente I34, ela é igual a 1 vezes 1,5, que também, né, se obtém aqui 1,5 volt. Por fim, né, para calcularmos aqui, né, qual que é a tensão, né, aqui no resistor R5, bom, você tem que perceber que o resistor R5 ele está exatamente conectado aos pontos C e ao ponto E, né, ou seja, né, aquela tensão do paralelo, que é a tensão, né, VCE, é a mesma tensão aqui do V5, e ela foi obtida com o valor de 3 volts. Né? Então, a corrente aqui no resistor R5, né, você vai obter da seguinte forma, por exemplo, dividindo aqui V5, né, pelo valor de R5. Então, aplicando aqui os valores, 3, o valor de R5 é igual a 2, então 3 dividido por 2, 1,5 ampere. E assim você tem agora, né, todo, né, o seu circuito resolvido, todas as tensões e todas as correntes em cada um dos seus elementos. Bom, galera, com relação a esse tema, era o que eu queria mostrar para vocês. Ficou em dúvida, quer saber um pouco mais? Faça comentários. Curtiu ou não curtiu o vídeo? Deixe seu like, seu dislike. Inscreva-se no canal. E eu espero que você esteja e fique bem.